Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sábado, hoje é dia 4 de janeiro do ano 2020 e eu gostaria de meditar com os irmãos em Mateus capítulo 24. A partir do versículo de número 4, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Eu quero focar aqui nesse versículo, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Mateus 24, Jesus está falando com quem? Ele está falando com Israel. Então essas profecias, elas se aplicam no contexto da segunda vinda em Jerusalém, na parousia. Jesus está falando então com Israel. Ele não está falando aqui com a igreja. A igreja, ela será arrebatada antes da grande tribulação. Então, Mateus 24 é essa primeira parte de Mateus 24, do capítulo 24 aqui, até o versículo 14, é exatamente os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Então, você estuda Mateus 24 com o Apocalipse capítulo 6. Jesus está respondendo uma pergunta que os seus discípulos fizeram a ele no versículo 3. Quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, que sinal haverá da tua vinda em Jerusalém, da parousia. Não confunda parousia com harpazo, arrebatamento. O arrebatamento ele acontece 7 anos antes da parousia em Jerusalém. Então, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí, a partir do versículo 4, Jesus vai responder aos seus discípulos a pergunta. Então, ele está falando com Israel. Então, o que está acontecendo no Oriente Médio hoje são os princípios de dores de Israel. Não é o princípio de dor da igreja. A igreja ela vai ser tirada daqui sem nenhum arranhão, meus irmãos. A igreja ela vai ser arrebatada dessa terra sem nenhum arranhão. Por isso que nós temos que estar de olho no que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo ali em Israel, porque rumores de guerras são os princípios de dores de Israel. E ouvireis, olha aqui o versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Os judeus não devem assustar, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, ou seja, o fim do mundo. Jesus está respondendo à pergunta que foi feita: que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus está respondendo a pergunta feita no versículo 3, Mateus 24, versículo 3. Portanto, ele está falando com Israel, ele não está falando com a igreja. Então ele está dizendo assim: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então são sinais que está apontando para a segunda vinda em Jerusalém. Agora a pergunta é, a questão em foco é, se sinais para a segunda vinda em Jerusalém está acontecendo já nesses dias com a igreja na terra, isto nos aponta que o arrebatamento está mais iminente ainda. O arrebatamento está por um fio a acontecer. O cenário para a implantação de um governo mundial para os últimos 7 anos da Terra. O cenário para
para desencadear nos últimos 7 anos do governo humano na Terra está totalmente montado, meus irmãos. Só está faltando a igreja ser arrebatada. Então, quando Jesus disse aqui, ó, versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares, aí no versículo 8 está dizendo assim, mas todas essas coisas são os princípios de dores. Princípio de dor de quem? Princípio de dores de Israel, para a chegada do seu Messias. Israel está sofrendo dores de parto para a chegada do seu Messias. Primeiro Israel será enganado pelo falso Messias. Depois, no final da grande tribulação, é que vai vir o verdadeiro Messias. Então esses conflitos no Oriente Médio ali, entre ali Irã, Iraque, Estados Unidos ali, toda aquela confusão toda ali no Oriente Médio, e ali vai desencadear para cima de Israel. O problema é Israel. Israel que é o problema ali para eles. Então Israel vai ficar sozinho nos últimos dias. O próprio Estados Unidos, que hoje é aliado de Israel, vai abandonar Israel. Então a gente tem visto esses rumores de rumores de guerra no Oriente Médio, né? Os Estados Unidos agora parece que entrou em confronto agora com o Irã. Mas ainda não vai ter um confronto direto entre Estados Unidos e Irã, porque o Irã ele faz parte das profecias de Ezequiel 38. A Pérsia. O Irã ele vai se aliar com a Rússia para atacar Israel. Eu não sei o que vai acontecer. Provavelmente os Estados Unidos vai recuar. Os Estados Unidos, meus irmãos, os Estados Unidos ele não vai bater de frente com o Irã, como muita gente está pensando. Porque isso seria uma catástrofe para os americanos, igual aconteceu no Vietnã. Os Estados Unidos entrou no Vietnã e foi uma catástrofe para os americanos. Os Estados Unidos não é bobo, eles não vão mexer com o Irã assim, totalmente direto. Eles começaram aquela guerra, mas eles não vão terminar aquela guerra, eles vão colocar alguém ali para guerrear para eles. Eles são espertos, eles são muito estratégicos. Então, provavelmente, os Estados Unidos, ele atiçou ali no Oriente Médio, ele fez aquele atiçamento ali, ele vai cair fora e vai deixar o Irã, a Rússia, que já está revoltada. O foco ali é Israel. O foco é Israel. Então, a Rússia, que já está revoltada ali, ela vai ajuntar ali com as nações aliadas ali para atacar Israel, para cumprir-se Ezequiel 38. Então as profecias, elas estão a cada dia que passa se cumprindo. São dores de parto de Israel. Nós estamos vivendo dentro da geração da figueira, que brotou em 1948. E Jesus disse, olhai para a figueira, Israel. E ele disse, não passará esta geração. Então a geração é esta. Esta é a geração do arrebatamento da igreja. Esta é a geração que vai cumprir-se a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém. Esta é a geração. Geração da figueira. Então o que está acontecendo no Oriente Médio, as guerras, os rumores de guerra, os conflitos ali com o mundo árabe ali, mexer com o muçulmano é a mesma coisa de mexer com caixa de marimbondo. Pode ter certeza que os americanos mexeram com caixa de marimbondo ao matar aqueles líderes ali do Irã. Só que os americanos vão recuar, com certeza, e vai deixar Israel sozinho com esta bomba. Israel vai ficar sozinho com esse problema ali no Oriente Médio. E então as nações ali aliadas da Rússia vai partir para cima de Israel. Em cumprimento a Ezequiel 38 e 39. Então, meus irmãos, tudo está se encaixando para a segunda vinda. Então, os sinais são para a parousia em Jerusalém. O cenário está sendo montado. Israel está em dores de parto para a ascensão do Messias. Mas primeiro vem o Messias falso.
O Messias falso vai vir e vai enganar Israel. No final da tribulação é que vai vir um Messias verdadeiro. Então são sinais da segunda vinda, o que está acontecendo já hoje, nos dias atuais. O que está acontecendo hoje no Oriente Médio são sinais da segunda vinda. Então a igreja tem que estar ligada. O sinal para a igreja é Israel, o sinal para a igreja é os acontecimentos no Oriente Médio. Então a igreja tem que estar ligada no seguinte fato: se os sinais para a segunda vinda estão todos se cumprindo agora, então o arrebatamento está mais iminente do que nós imaginamos. Então vamos ficar ligados, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. A qualquer momento a trombeta vai tocar no céu e um povo vai sair dessa terra. Um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, vai romper a força da gravidade e vai embora dessa terra. Aí o mundo vai desencadear na Terceira Guerra Mundial, que é o Cavaleiro do Cavalo Vermelho. Todas as guerras começam assim, com pequenas proporções. Todas as guerras mundiais começam em pequenas proporções, depois vira guerra grande. Então esses conflitos no Oriente Médio, com certeza, vai desencadear em uma Terceira Guerra Mundial, que é o Cavaleiro do Cavalo Vermelho. Mas quando desencadear a Terceira Guerra Mundial, a igreja já vai estar no céu. Mas a igreja vai estar no céu adorando ao Rei. É aquele hino da Rosiane Ribeiro. Mas a igreja vai estar no céu adorando ao Rei. Então, meus irmãos, os conflitos no Oriente Médio vai levar o mundo para uma guerra mundial. E com certeza os Estados Unidos vai recuar. E a Rússia, ela vai atacar Israel juntamente com o Irã e seus aliados. É necessário que as profecias se cumpram. Então, como que está a sua vida, meu irmão? Como que está a sua vida? A qualquer momento a trombeta vai tocar. E a pergunta é: você vai subir ou você vai ficar aqui na grande tribulação? Está chegando o momento. Se prepare, porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo sábado na presença do Senhor. Amém.